Meu irmão, minha irmã, ainda estamos com os olhos fechados. Não conseguimos entender o que está acontecendo. É Jesus que vem abrir os nossos olhos, tirar toda a cegueira da nossa alma, do nosso interior. Ele está vivo, ressuscitado. Ele caminha com os discípulos de Emaús. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, 13 a 35. Lucas 24, 13 a 35. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam na aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que tinha passado. Enquanto iam conversando, discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estáis falando pelo caminho e por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu estes dias? Perguntou-lhe Jesus: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol, e não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres tinham dito, mas ele mesmo não vira. Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas. Porventura, não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e Jesus fez como se fosse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou pão, abençoou, partiu e serviu-lhe. Então se abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Dizia então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11, os que com ele estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como tinham reconhecido ao partir o pão. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, nós somos como os discípulos de Emaús. Estamos caminhando, Jesus conosco, no nosso meio, estamos chorando, tristes, porque achamos que fracassou o nosso profeta, que não deu certo, que esse profeta poderoso, Filho de Deus, que curava, que pregava, foi entregue às mãos dos homens e tudo se acabou. Nós nos esquecemos facilmente do que ele disse: você entrega às mãos dos homens, colocado na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitarei. É isso que aconteceu, é isso que está acontecendo. Deus agora caminha conosco, vivo e ressuscitado. Ele volta para o Pai para preparar o nosso lugar. Mas antes ele está aqui conosco, dizendo claramente, para que não tenha mais dúvida no nosso coração, para que possamos proclamar verdadeiramente a sua ressurreição, a sua Páscoa. Os discípulos estão falando e Jesus começa a conversar com eles sobre as Escrituras, falando, eles ficam assim
entretidos com Jesus, com certeza alguma coisa já está acontecendo diferente, mas só reconhecem Jesus, só o reconhecem ao partir do pão. É assim que nós nos encontramos com Jesus. O grande encontro com Jesus é no Santíssimo Sacramento do altar, é na Eucaristia que celebramos na comunidade e em comunidade. Jesus inteiramente se dá por cada um de nós e os nossos olhos se abrem plenamente. E aí eles disseram, não é? Era verdadeiramente o Senhor. Como nós somos lentos para entender com o coração a promessa cumprida entre nós. Um Deus vivo e ressuscitado que não desiste de nos abrir os olhos e quer sempre também a nossa ressurreição, a nossa Páscoa. Podemos agora, como aqueles discípulos, falar, Senhor, fica conosco. Nós o encontramos. Nós sabemos que Tu és o Deus vivo, o Deus ressuscitado. Fica conosco, Senhor, porque na nossa vida não tem sentido nada sem a Tua presença, sem a Tua mão nos conduzir. Fica conosco, Senhor, porque a Tua Páscoa seja constante, sempre constante, não apenas dentro do nosso coração, mas no coração da nossa família. Nós sabemos quem Tu és, nós o encontramos vivo, presente, ressuscitado na Eucaristia. Jesus, na Tua presença, nós nos derramamos inteiramente, nós nos rendemos totalmente a Ti, Jesus. Que bom que hoje nós podemos dizer isso. Fica conosco, Senhor, fica conosco, fica dentro do nosso coração, fica na nossa vida. O Senhor ressuscitou, o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Essa é a grande verdade da nossa fé, a razão de estarmos juntos rezando a palavra do Senhor. Se hoje você ainda tem essa dificuldade, se você tem essa grande dificuldade mesmo, como eu também, de estar inteiramente disponível ao Senhor, vamos nos colocar diante dEle, para que a sua Páscoa nos envolva por inteiro. Não haja mais choro, mais sombra de dúvidas, nenhuma preocupação. Deus cumpre a sua promessa e verdadeiramente Ele entra na nossa casa, como entrou na casa desses dois discípulos. Ele senta-se à mesa conosco e parte o pão, e os nossos olhos se abrem, e agora nós estamos na luz, nós estamos na Páscoa, na ressurreição. Deus de poder, Deus de força, nos derramamos inteiramente na Tua presença, nos colocamos inteiramente diante de Ti, Jesus, para Te louvar, para Te bendizer, para Te adorar. Deus santo, Deus forte, Deus de força e Deus de poder. Te amamos, Te bendizemos, Te glorificamos e a Ti rendemos o nosso coração. Fica conosco, Senhor. Fica na nossa casa, fica no coração do Teu povo, Senhor. Que não haja nenhum véu, nada que nos impeça de contemplar a Tua face e poder proclamar verdadeiramente: o Senhor está conosco, o Senhor vivo, ressuscitado, está conosco. Obrigado, Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti por esse encontro que nos abre os olhos, que nos traz de volta à vida. Glórias e louvores a Ti, Senhor.